Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Muito bom, mas melhor ainda estar aqui com você. O senhor gostaria de falar o que é que a gente vai conversar hoje? Se eu gostaria. Sim, qual é o título da conversa de hoje, o senhor lembra? Não. Não? Então eu digo já já, vamos começar, né? Bom dia, hoje a gente vai conversar sobre comunicação em aulas de matemática. Ótimo. Beleza? Como o senhor é desenrolado, eu sei que o senhor vai saber falar, conversar bastante aí. Tá bom? Eu gostaria que o senhor se apresentasse para o pessoal conhecer. Bem, apresentar, geralmente o pessoal diz o nome, né? Joelson Pimentel. Eu me considero um professor de matemática ou mais ainda um educador matemático, formado já há algum tempo. Eu vinha ouvindo uma notícia nesse instante na Rádio CBN que era 70 anos do reinado da Elizabeth na Inglaterra. Sim. 70 anos. Eu fiquei pensando que 70 anos, né, de reinado. experiência deve ser muito massa, porque eu vou completar 30 anos de docência e já considero assim uma experiência muito boa. Eu me apresentaria assim, como um professor que ensina matemática ou um educador matemático já há algum tempo, principalmente envolvendo a maior parte do tempo, né, nos últimos anos, envolvendo a formação do professor de matemática. Certo? Aí esse processo, é claro, que envolve muito de comunicação em aulas de matemática e muitas leituras referentes a isso. É muito interessante. Por isso que eu escolhi. Na verdade, não foi uma escolha, né? Dentre as opções que eu tinha, perguntei se o senhor aceitava e o senhor aceitou. E eu agradeço por isso. Para a gente falar um pouquinho sobre comunicação de matemática, né? Para a gente começar, professor, eu gostaria de narrar, para falar a verdade, um trecho de uma conversa que a gente teve nas redes de conversa virtuais, na rede.conversa, na segunda série de redes. Foi com uma professora de pedagogia. Na verdade, ela é uma pedagoga. E a gente estava conversando sobre a importância da comunicação com os alunos em aulas de matemática, que geralmente, pelo menos assim, dentro do âmbito que eu vivo, que eu convivo, com as pessoas que eu convivo, os professores de matemática não gostam muito de conversar com os estudantes, né? De dialogar com os estudantes, de dar voz aos estudantes. E na série de rede de conversa, a gente sempre vem batendo nessa tecla, dê voz ao estudante, dê voz ao estudante, ouça o que ele tem a falar. Porque dessa forma você pode conhecê-lo e assim romper algumas barreiras que existem, principalmente com relação à matemática, ao ensino de matemática. Aí ela narrou a seguinte situação, ela estava ensinando, na verdade, falando sobre matemática financeira. Aí compra, venda, gastos, custos. E se eu bem me lembro, ela falou sobre a construção de uma tabela com os alunos para controle de gastos. Isso para o ensino fundamental em anos iniciais. Aí um dos alunos falou para ela o seguinte, disse que como é que ela poderia fazer esse tipo de pergunta, como é que ele poderia pensar a respeito, lógico que não foram com essas palavras, certo? Como é que ele poderia pensar a respeito dessa matemática, de estudar esse tipo de relação de preço, de compra, se o pai dele naquele momento estava desempregado. Então, isso foi um momento que ela teve em uma aula pós-pandemia. A gente sabe que muitas pessoas perderam os empregos. E esse aluno falou isso para ela. Naquele momento, ela se sentiu sem saber o que fazer. Ela deu voz aos alunos. O aluno disse isso, que ao meio ele rompeu as barreiras da matemática, do conteúdo em si. E daí ela ficou sem chão para saber o que é que faria. Eu compreendi a situação. Na verdade, nós podemos dizer muito sobre isso, né? Aliás, essa cena aí, esse episódio, ele conta muito pra gente, diz muito ao professor. E realmente o professor precisa estar preparado de alguma forma para nesse modo de conceber o processo de ensino,
precisa estar preparado para ouvir as diferentes respostas. E geralmente os alunos nessas oportunidades, eles nos ensinam muito, né? Eu acho que eu já contei para você, moça, tinha um episódio que eu tive que passava aquelas questões de razão e proporção que são bem comuns nas aulas de matemática. E eu lembro que eu fotografei um cartaz promocional, ou era uma etiqueta que estava posta lá no supermercado, que mostrava um pacote de um biscoito por um determinado valor e um pacote fechado com 3 por um valor mais alto, né? Mas que matematicamente aquele com 3 pacotes ficaria mais barato que o primeiro. E eu perguntava, e eu pus uma questão na prova que era simplesmente a fotografia daquilo e perguntando qual que é mais vantajoso, né? E eu obtive diferentes respostas, né? Então teve aluno que disse que era o segundo, né? O pacote com 3, porque sairia mais barato, né? Cada unidade do que se comprasse o primeiro. E era isso que eu estava esperando como resposta, certo? Essa era a resposta que eu esperava, mas aí tinha aluno que dizia, não, professor, eu compraria somente um, porque... E eu pedia para argumentar, e essa argumentação ela poderia ser algébrica, ou poderia ser, eu sempre dizia isso, não, você pode escrever, né? Aquela famosa frase, com suas palavras. E aí tem aluno que dizia, eu compraria um só, porque certamente meu dinheiro não seria suficiente para comprar os 3, né? Ou, professor, lá em casa, somente eu comeria biscoito e eu como pouco. Então, se eu comprasse 3, possivelmente isso iria vencer, porque poderia estar próximo à data do vencimento, já que está vendendo de forma promocional. E aí são diferentes respostas, e uma possibilidade que não tinha ocorrido ainda comigo seria essa, né, de alguém dizer, eu não posso comprar. E é uma oportunidade imensa que o professor tem, já que nós falamos assim de educação matemática, né, de discutir outras possibilidades que vêm à tona, né? Quando nós falamos, eu lembro muito bem ainda da Rádio CBN, eu lembro bem de um programa que é O Seu Dinheiro, eu acho que o quadro chama-se assim, que geralmente alguém manda uma questão para um economista e ele vai e diz como poupar, como economizar seu dinheiro, como fazer aplicações e tudo mais, né? E aquilo dali é um mundo idealizado para a maior parte da população. E eu acho também, por tua pergunta, que isso me pegou despreparado, viu? Não existe nada, não existe nada combinado aqui, mas eu acho também que as nossas aulas de matemática são um mundo idealizado. São um mundo idealizado pelo professor, idealizado pelo currículo, idealizado pelas orientações curriculares, né, que nós levamos lá, né, nesse mundo aqui existe uma linguagem algébrica, ou existem linguagens que estão postas no processo de comunicação, existem dados concretos que são postos, né, para a elaboração dos enunciados todos, e o professor fica esperando uma resposta desse mundo dentro desse mundo idealizado. Aí, se você dá voz ao aluno, você pode se surpreender com respostas dessa natureza. E aí eu diria para essa professora o seguinte, ainda estou elaborando aqui, mas eu diria o seguinte, que primeiro, nós não devemos estar preparados para dar todas as respostas, e não estamos, né? Nós não estamos, como eu não estou agora. E segundo, devemos estar preparados para devolver essas perguntas à turma. E aí, agora, como é que a matemática pode nos ajudar? Certo? Porque, de fato, a matemática pode ajudar aliás, ela deve colaborar, senão a matemática que nós ensinamos não tem esse efeito da educação matemática, de se educar matematicamente, ela deve colaborar para ensinar a viver ou pensar em possibilidades de viver nesse mundo em que há tantas desigualdades. Professor, olha, dizer uma coisa ao senhor, tem muita coisa que o senhor fala que eu diria, é porque eu não quis interromper, certo? Mas concordo, mas tem uma coisa que me deixou bem mais inquieto. O senhor disse que é um mundo idealizado, né? As situações, a forma como a gente
atua em aulas, que a gente conversa e que a gente deixa de conversar com os alunos, são a questão de idealização. Eu não diria que seria uma idealização do professor, não é o que o professor idealiza, porque quando eu penso que aquele professor ele não é responsável pelas suas próprias ações, e eu digo da seguinte forma, que ele foi conduzido e foi formado como professor durante toda a sua história por outros, e esses outros, eu diria até que uma Secretaria de Educação, por exemplo, influencia, idealiza muito mais do que o próprio professor na forma como ele está lecionando em aula, as aulas dele, né? E diria mais, posso pensar que algumas empresas estão por trás da Secretaria de Educação que acabam tornando esse professor um instrumento vamos dizer, de manipulação. Aí nesse sentido, não sei se essa idealização seria do professor, mas seria uma consequência desse trato como ele é um instrumento, né? Da falta de autonomia dele, mesmo que ele não perceba. Eu vou dizer novamente assim que nós não combinamos absolutamente nada, mas eu sentia, conhecendo você, que você ia fazer alguma pergunta dessa natureza. E eu estava pensando justamente sobre esse processo emancipatório. Se você contar uma vida inteira de um indivíduo, isso é muito pouco. Isso é ínfimo, né, diante da vida que nos constrói, de uma vida toda que nos constrói. Mas é claro, quando nós falamos de um processo emancipatório, isso envolve instâncias outras que estão além do próprio indivíduo. Mas em algum momento nós precisamos nos considerar assim. E nós, mais do que isso, não é nós nos considerarmos emancipados, mas é nós sermos considerados por outros como emancipados. Eu estava pensando justamente num processo de sindicalização, de engajamento, né? De engajamento que você consegue diante de como docente, algo assim. E em determinado momento você é considerado como um sujeito que é responsável por suas ações, é responsável por suas atitudes, independentemente de você se sentir assim diante de uma instituição. Eu vou dizer isso de uma maneira muito mais clara, certo? Um professor, certo? Ele não pode se considerar um ser ingênuo diante daquilo que está ocorrendo consigo, que está ocorrendo com o corpo docente. Então, de fato, você tem razão, em certa medida você tem razão. No entanto, o professor não pode responsabilizar o currículo, não pode responsabilizar a Secretaria de Educação, não pode responsabilizar as orientações curriculares que recebe, responsabilizar o livro didático, embora tudo isso colabore para esses cenários que ocorrem no interior da sua sala de aula, no interior das escolas. Aí, nesse sentido, o professor também é um responsável pelo que está ali ocorrendo, né, nas suas atividades. Certo. Eu acho que eu perdi assim, parte da resposta, que eu tenho a impressão que eu ia dizer algo mais, mas vamos lá que na continuidade. Antigamente, assim que eu entrei no estado, eu escutava muito o professor dizer, não, as coisas não funcionam porque o sistema é assim. Não, as coisas não funcionam porque o sistema é assim, né? O sistema é assim. Aí aconteceu que eu, quando aluno, passei por esse sistema, não pelo sistema que hoje eu participo, porque eu participo pelo sistema privado, né? Pode tomar café? Pode, professor, fica à vontade. Isso daqui é muito matemática. Eu acho que não tem como mostrar não, mas o fundo da xícara tem umas reentrâncias e o pires aqui ele encaixa direitinho. Eu achei muito massa isso. Você mostra, cara. Essas são os encaixes. Desculpa, moço. Não, tudo bem, pode ficar à vontade, professor. Aí eu escutava muito isso, que a culpa era do sistema. Aí eu passei por um sistema que não era esse que eu leciono hoje, que eu passei por um sistema privado, né? Não, quero não, tô não. Minha esposa montou aqui, mas... Então eu quando passei a lecionar em escolas públicas, foi que eu passei a enxergar com outros olhares, né? Enxergar as diferenças.
E eu via e pensava na época que realmente o sistema influenciava muito na forma como eu estava trabalhando. Mas eu concordo com o senhor quando o senhor diz que a gente não pode colocar a responsabilidade em um sistema. Quando a gente faz isso, a gente está, vou dizer, que aumentando as nossas amarras. Está aceitando isso. E até hoje eu escuto esse tipo de resposta. É. Você me fez lembrar uma frase de um cantor que nos é muito conhecido, que é de Raul Seixas. Raul Seixas tem uma música que ele diz o seguinte: o monstro ciste é retado e tá doido para transar comigo. E é justamente isso, né? Porque esse monstro ciste, né? Ele é de fato assim um aparato, né? Todo a didática da matemática que trata muito disso, né? Mas ele é todo um aparato que ele de certa maneira quer controlar, e nos últimos anos isso está sendo muito recuperado dentro dessa racionalidade técnica. Quer controlar muito o trabalho do professor na sala de aula. E um jeito de controlar criando uma armadilha para os professores. Porque esse episódio que você contou da professora, né, ela está dando voz ao aluno, mas ela está dando voz ao aluno de uma maneira que, didática e pedagogicamente, nós consideramos muito positivos. Nós que trabalhamos com comunicação, consideramos muito positivo. É dar voz ao aluno para que ele conte como é o seu cotidiano, para que ele traga isso para a sala de aula, traga o seu repertório, né, de conhecimentos para a sala de aula, e isso vai colaborando para desenvolver os conteúdos, os procedimentos, as atitudes que estão em jogo ali numa atividade em sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, esse monstro system, né, o sistema, ele quer dar voz aos alunos, mas para controlar as atividades dos professores em sala de aula. É muito mais como uma atividade de controle, como se fossem fiscais ali, né, nas atividades na escola, no interior da escola, que é essa ideia de protagonismo e de empreendedorismo, né? Ou seja, são atividades do professor que são muito tecnicistas, certo? Mas está muito dentro de um modelo de racionalidade técnica. São duas coisas bem diferentes. Aquele episódio narrado por você a partir do que disse a professora, né, que é muito positivo, e esse outro de uma escola que quer controlar o trabalho do professor. Aí é esse o sistema que os professores geralmente se referem. Eu lembro que quando eu comecei a exercer a docência, em 1993, nós falávamos muito isso. Inclusive nas aulas na universidade, né? Nós dizíamos que tanta coisa nós estávamos aprendendo, mas lá na sala de aula nós tínhamos um programa a cumprir, né? A reclamação que se tem hoje, e em alguns momentos isso é muito mais forte, né? E isso está sendo retomado, e não é à toa que está sendo retomado. As atividades que nós desenvolvemos nas escolas, ela tem muito a ver com um contexto muito mais geral, um contexto político muito mais geral. E o contexto hoje é de controle das atividades diversas, principalmente da educação e da cultura. E isso, quando é levado para o âmbito da sala de aula, os professores sentem e acabam reclamando. Aí nós temos que resistir, né? Essa atividade da professora é uma resistência. A gente nas séries de conversa, a gente tem tido momentos complicados, porque há muitos dos professores que participam, eles fazem parte das escolas cidadãs integrais daqui de Campina Grande, da Paraíba, né? Em vários locais da Paraíba. E acabam que os relatos que eles fazem é de um controle, a exemplo desse que o senhor acabou de citar. Existem programas, existem grupos de pessoas participantes da Secretaria de Educação responsáveis pelo controle das atividades do professor. E muito mais que isso, é a mesma coisa que o senhor falou. Os alunos, eles são induzidos e conduzidos a fazerem também esse controle dos professores e da própria escola. E acaba que isso eu acho muito prejudicial até para os próprios alunos. Chegou o caso de um aluno, a professora querer fazer uma atividade que não era tão comum
com eles, conversar mais com eles, né? Falar um pouco sobre economia, colocar uma notícia. Aí chegou ao ponto de um dos alunos dizer: professor, a gente está aqui para aprender os conteúdos para o Enem. Então, na cabeça desse aluno, a professora estava ali para ensinar os conteúdos do Enem. E eu acho isso muito complicado, muito difícil, uma situação muito difícil. E eles relatam isso nas redes de conversa que a gente tem. E a gente tem pensado em formas de certa forma, romper com esse pensamento, com essa cultura que está sendo criada. Mas é muito difícil. É muito complicado. E na rede de conversa do Chile também os professores eles relatam, isso eu achei também muito complicado, que lá o currículo ele é muito forte. O ensino para o currículo e para as avaliações externas é uma coisa muito forte. Então acaba que os professores não têm a oportunidade de conversar com seus alunos coisas do cotidiano, coisas que realmente, ao meu ver, são importantes para aqueles alunos. E tá aí, ditaduras, né, que a gente tem, ou pensamentos a respeito de ditaduras que têm sido retomados. Aí deixa eu fazer uma pergunta. Pode ser? Pode. De que forma, eu acho que o senhor não vai ter essa resposta exata, mas como é que a gente pode refletir? O que é que a gente tem que refletir com relação à comunicação de matemática para que os alunos, eles também sejam conscientes do seu estado e do estado do professor, do estado da educação? De que forma a gente pode romper com isso? Com essas amarras? Eu não sei se eu vou responder tua pergunta não, mas eu vou na direção disso, certo? Responder não, discutir, né? Certo? Eu vou falar primeiro da condição do professor. Quando nós falamos assim de condições de exercício da docência, né, na sala de aula, nós estamos pensando em assim numa dimensão que vai desde condições de infraestrutura da escola, certo? De carteiras, mobiliário e tudo mais. E nós sabemos que existe muita dificuldade de iluminação, de ventilação da sala, né? Passa por material, por condições, pelo salário do professor, mas passa também por essas condições que tem a ver com dimensão comunicacional. Na escola e da escola com secretaria e na escola diante dos diversos participantes, né, dos processos que ali ocorrem. Eu já tinha dito isso pelo menos uma vez hoje. A escola está voltando a um modelo de racionalidade técnica, certo? Em que há um controle imenso sobre as atividades e que o professor chega lá na sala de aula com um roteiro que diz exatamente o que fazer. E os alunos têm posse desse roteiro e discutem com o professor, certo? Aí eu vou deixar uma reticência para depois tentar retomar isso, que é como o aluno entende isso. Mas aí os professores, eu lembro que eu tenho algumas experiências que são diante de todas as dificuldades que são inerentes a cada época, certo? Mas são experiências relativamente boas, pelo menos para se pensar sobre esse processo. E, geralmente, ao professor cabe uma carga horária muito alta, muito pesada de aulas, e o tempo que lhe sobra no interior da escola é um tempo muito curto para dar tempo para que ele possa executar as atividades burocráticas. E muitas vezes até sobra algum tempinho, mas o professor está tão cansado ali que ele prefere fugir, se for possível, fugir mesmo do local de trabalho, ou fugir dessas atividades burocráticas e ficar conversando sobre qualquer coisa. E é claro que dá para compreender muito bem isso. No entanto, eu tive uma experiência numa determinada escola que nós tínhamos uma carga horária, se eu não me engano agora era de 11 horas semanais, que nós poderíamos utilizar para as atividades diversas, que nós não estávamos em sala de aula. Nós recebíamos por essa carga horária e nós poderíamos desenvolver atividades como registros em diários, registros lá na plataforma,
elaboração de avaliações, discussão sobre avaliação, discussão sobre o projeto político-pedagógico da escola e assim por diante. Ou seja, era um tempo relativamente livre, mas todo professor sabe que não é livre porque as atividades são muitas e acabamos levando, mesmo nesse modelo que eu estou citando, levando muitas atividades para casa. E aí eu convidei um grupo de professores, inicialmente a coordenadora, e ela concordou, convidei para nós utilizarmos uma parte desse tempo, semanalmente, de pelo menos 2 horas aula, para discutirmos algum referencial teórico que levasse à compreensão daquele tempo. Aliás, levasse à compreensão do que acontecia conosco no interior das escolas. E a coordenadora pedagógica topou esse desafio e nós começamos a chamar outros professores. Aí tinha professor de artes, de história, de língua portuguesa, de matemática, de ciências, né? Era um ensino fundamental. E nós começamos a estudar, nós mesmos, sem ação externa, não tinha universidade, não tinha nada, começamos a estudar. E o primeiro estudo que nós realizamos foi sobre o isolamento do professor. O isolamento que o professor tinha, porque isso era muito pertinente para a gente, porque o professor acaba se isolando, embora esteja num coletivo muito grande, acaba se isolando e assumindo individualmente uma responsabilidade e uma carga que é muito pesada diante desse sistema, né, que pretende lhe controlar. Aí, voltando àquelas reticências que eu deixei, né, o aluno, tal qual no cenário apresentado pela professora, que você disse no início, que eu gostei muito, isso precisa ser colocado em jogo com o aluno. É o único jeito. Precisa ser colocado em discussão. Dizer assim, mas por que essas atividades do Enem? Né? Qual é o peso que isso tem diante de uma formação humana que nós pretendemos aqui? Né? O Enem, de fato, é muito importante, né? E esse vai ser um peso nas atividades do professor. Mas aí o aluno precisa perceber que, diante das oportunidades, das diversas atividades, né, conduzidas na sala de aula e das oportunidades que se tem, ele estará sendo formado, inclusive para prestar essas avaliações externas, que não deve ser o objetivo do professor, né? Porque o objetivo do professor é bem mais amplo, mas que acaba levando também essa formação. E isso deve ser posto em discussão. É isso que a gente conversa nas redes também, apesar de ser que a proposta é conversar com os alunos, né? Não manter uma relação dialógica com eles, manter os diálogos com eles. Então, nesses diálogos também existe uma formação para essas avaliações externas, avaliações internas também existe. Aconteceu comigo, foi uma experiência que eu tive agora na pandemia, de trabalhar dessa forma, de conversar com os alunos, e eles nas avaliações, não somente minhas, mas quando eu me ausentei, que foi o professor que aplicou uma avaliação para mim, eles se saíram bem também, com notas satisfatórias. Então, a partir daí eu vi, realmente funciona, basta a gente acreditar. Professor, a gente vai parar por hoje, infelizmente. É uma conversa muito boa e seria uma conversa muito longa, né? Mas espero recebê-lo em outras oportunidades para a gente conversar mais sobre outros temas. Só que antes eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do LEMAT. O que é o LEMAT? Tá. Nós dissemos que iríamos falar sobre comunicação em aula de matemática e formação de professor, mas pouco falamos, né? Mas, aí discordo, viu? Acaba tangenciando em muitos pontos. E o LEMAT, a proposta é justamente essa, nós debatermos temas que são relativos à leitura, escrita ou a formas de registros diversos que ocorrem na sala de aula. Tem uma coisa muito importante que geralmente eu esqueço de dizer e que eu falo muito nas minhas aulas na graduação, que é a dimensão da criatividade que deve estar presente nas aulas de matemática. E pouco se tem. Um dos modos de se ver isso, de nós enxergarmos isso, é que no âmbito da sala de aula, o artefato que é utilizado pelo aluno é quase sempre um caderno. Então, um caderno é onde os alunos registram
as diversas atividades que ocorrem lá naquele ambiente da sala de aula. O caderno, ele é muito utilizado na sala de aula, mas ele é pouco utilizado fora. E é claro que ele é uma possibilidade de registro. Eu sempre digo assim, eu mesmo uso caderno, eu gosto de utilizar caderno até hoje, embora eu utilize muito o computador. Mas fora do âmbito da sala de aula, existem muitas outras plataformas, né, que podem ser utilizadas. E aí, dentre essas plataformas, existem as redes sociais com as diversas possibilidades de registros e de gêneros que permeiam isso, né? Existe a fotografia, existe formas audiovisuais, né, de registros e assim por diante. Aí o LEMAT ele trabalha também nesse âmbito, porque ele trabalha com essas diversas possibilidades de registros, de aprendizagem, de memória por parte de alunos e professores, nessa relação entre leitura e escrita, compreendendo escrita dessa forma, por esses registros diversos, em atividades dentro e fora da sala de aula. Apresentando o LEMAT seria isso, né? A partir de pesquisas que estão em desenvolvimento pelos lematianos ou projetos que nós desenvolvemos. E esses lematianos estão abertos a receberem outros possíveis lematianos, estão? Sempre estamos, né? O LEMAT é um grupo aberto assim, à participação, então quem estiver nos assistindo a qualquer época, né, a qualquer tempo, pode nos procurar. Geralmente nossas reuniões são abertas, então qualquer pessoa pode frequentar, e frequentando e percebendo que aquele é um ambiente que pode trazer alguma contribuição, ele passa a ser considerado lematiano. Esse é o batismo, né? Participar das reuniões e ver que aquele é um ambiente que eu espero que perceba como acolhedor e que sinta um pertencimento. Muito bem, pessoal. Então vocês sintam-se convidados a participar do grupo de pesquisa LEMAT, grupo político-pedagógico agora, né? Grupo de pesquisa político-pedagógico. Pesquisa político-pedagógico LEMAT, leitura escrita e educação matemática. Então os nossos próximos encontros agora serão com grandes amigos meus, além do professor, são com Ivan e Maurício. A gente vai falar um pouquinho sobre neoliberalismo e matemática financeira, não, educação financeira, e com dois colegas e a grandes amigos também, Alessio e Joselito. A gente vai falar um pouquinho sobre o currículo da Paraíba. Vai ser ser uma boa conversa sobre o currículo da Paraíba e sobre as Olimpíadas de Matemática. Então sintam-se convidados a acompanhar nossas conversas e tenham todos um bom dia. Bom dia, professor. Muito obrigado. Viu? Bom dia, muito obrigado, Mozart. Abraço a todos. Tchau.